Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o que tá errado, né? Você quer perder a barriga? Aí você procura assim, ó, secar a barriga. Como secar em 2 dias? Remédio para secar a barriga, chá para secar a barriga, receita para secar a barriga, suco para secar a barriga. Não é assim que esse negócio funciona. Perder a gordura abdominal é um processo de 3 estágios e eu vou te apresentar esses estágios e todo o plano passo a passo aqui agora. Esse não é um processo difícil. Ele só precisa ser levado um passo depois do outro. Esse é um processo que eu já fiz comigo várias vezes. De fato, alguns anos atrás eu estava numa conferência na Índia, estava fazendo uma palestra lá e depois dessa palestra eu peguei um grupo de 30 pessoas e coloquei elas num desafio. E esse desafio era focado em perder a gordura abdominal. E os resultados foram excelentes. E o processo que eu usei para aquelas pessoas, que é o mesmo processo que eu uso para mim mesmo quando eu quero ter esse resultado, é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Antes de eu te mostrar os 3 estágios e o passo a passo, o que você precisa entender é como esse processo funciona. Porque muita gente tenta coisa louca para perder a barriga. Você já viu? Tem o chá da banana, tem a Vic Vaporub que você esfrega, tem um monte de exercício abdominal, remédio, nada dessas coisas funciona. Mas às vezes você coloca esforço em tentar várias coisas e porque elas não funcionam, uma hora você acha que esse negócio não tem solução. Mas tem, são esses 3 estágios e esse processo. Só que, para você não cair numa cilada bino de novo, você precisa entender como é que funciona o mecanismo da queima da gordura abdominal. O corpo guarda gordura dentro de células de gordura. Essas células de gordura, elas são refeições estocadas no corpo que servem para eventualidade de a gente não ter acesso à alimentação. Foi assim que os nossos antepassados sobreviveram. Eles não comiam todos os dias, então eles tinham que estocar a gordura para que quando eles não tivessem gordura, eles tinham refeições estocadas no corpo, que o corpo pudesse se alimentar da sua própria refeição. Só que essa gordura, que é alocada em todas as partes do corpo, essas células têm 2 tipos. Você tem uma célula com receptor alfa e uma célula com receptor beta. O que isso significa? Para você queimar a gordura, são sempre 2 passos. Você tem que primeiro abrir a célula de gordura, ela funciona como se fosse uma gavetinha, assim. E depois que você tira a gordura ali de dentro, você queima ela e transforma ela em energia. As células de receptor beta, elas são tipo uma gavetinha, uma caixinha bem fácil de abrir. Você abre aquela célula e você transforma a gordura que está ali dentro em energia facinho, rapidinho. Mas a célula de receptor alfa, imagina que ela é uma caixa com corrente e com cadeado. Essa é a gordura guardada para emergência. Essa é a gordura que o corpo apenas vai gastar se for extremamente necessário. As células de receptor beta, as caixinhas que são facinhas de abrir, são as células de gordura que a gente tem no rosto, no pescoço, atrás do ombro, na panturrilha e outras partes do corpo que queima mais rápido. Quando o corpo está num processo de queima de gordura, ele vai sempre dar preferência às células de gordura com receptor beta, porque elas são fáceis de abrir. Só depois que elas tiverem sido queimadas, aí o corpo vai começar a usar aquela gordura de emergência, que é a que está geralmente alocada na barriga e no quadril. Algumas pessoas vão ter mais tendência na barriga, algumas pessoas vão ter tendência de acumular mais no quadril. Qual que é o caso do teu corpo? Coloca nos comentários aqui. Se for barriga, onde você acumula mais da gordura, coloca barriga. Se for quadril, onde você acumula mais da gordura, coloca quadril. Aquela reserva de gordura, ela só vai ser queimada quando você terminar de queimar a gordura do resto do corpo. Por isso que não tem um chá para queimar a gordura do abdômen, não tem um abdominal para queimar a gordura do abdômen, não tem uma receita. O processo são 3 estágios. O primeiro estágio é você começar o processo de queima de gordura. O segundo estágio é você maximizar a queima de gordura e diminuir a perda de massa muscular.
E o terceiro estágio do processo é você permanecer nesse processo. Porque é apenas quando você terminar de queimar gordura em outras partes do corpo que o corpo vai começar a queimar gordura do abdômen ou do quadril. Agora vamos para o passo a passo do negócio aqui. Vamos para o estágio número 1. O estágio número 1 é iniciar o processo de queima de gordura. O corpo vai decidir de onde ele vai queimar gordura primeiro. Talvez seja do rosto, talvez seja do pescoço, talvez seja da... Mas você tem que primeiro começar para queimar aquela gordura que é fácil de queimar e depois alcançar a gordura que está no abdômen ou no quadril. Como que você inicia o processo de queima de gordura? Quando eu faço isso comigo, quando eu faço isso com aquelas pessoas do desafio que eu te contei, o primeiro passo que a gente estabelece é o jejum intermitente. Porque ele é o passo mais fácil de ser feito para trazer o corpo num ambiente de queima de gordura. É um jejum de 12, 14 ou 16 horas feito todos os dias. Quanto mais horas, melhor, contanto que ele seja sustentável, contanto que ele seja viável. Se você quiser aprender mais sobre como começar e como fazer o jejum intermitente, tem um vídeo aqui que eu deixo para você que já mostrei os erros, o acerto e como começar o jejum intermitente. Essa prática ajuda o corpo a estar num estado de queima de gordura. Dali para frente, o segundo passo desse estágio é você mudar a tua alimentação. O que manda na queima de gordura é a alimentação, não é o exercício. O exercício vai vir depois, mas o que manda aqui é a alimentação. Para alimentação não tem assim, qual que é a dieta da queima da gordura abdominal? É uma forma mais simples de a gente pensar. O que eu vou te mostrar agora não é a única forma de ser pensada, mas é uma estratégia que funciona pra caramba. E é fácil, e é simples, e funciona. E ela é assim, dá uma olhada na tela aqui, nessa imagem. Se você for separar os alimentos por tipos, de forma geral, não sendo muito técnico, você tem os alimentos que são altos em proteína, você tem as verduras e os legumes não amiláceos, que é aqueles que não têm amido, as folhas, a cenoura, couve-flor e tudo mais. Você tem as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, todo esse tipo de coisa. Tem as gorduras saudáveis, tem os vegetais amiláceos, que é aqueles que têm amido, então tem o arroz ali dentro, tem a batata, o milho, a mandioca. Tem as frutas, e aí você tem aqueles que têm açúcar adicionado, seja um açúcar visível ou um açúcar invisível. Os ultraprocessados e os alimentos que têm grandes chances de ser inflamatório, como os que contêm glúten, derivados de leite, os que contêm álcool, a gordura trans. Nem todos são inflamatórios por definição, mas essas pessoas têm mais chances de ser inflamatórias para a maior quantidade das pessoas. Agora, olhando para todos esses tipos de alimento, o que a gente vai fazer é que a gente vai consumir mais de alguns, a gente vai moderar o consumo de outros e a gente vai consumir menos de outros. E se você fizer esse tipo de mudança, esse tipo de guia para a escolha dos seus alimentos, mais dos alimentos que são altos em proteína, mais os alimentos que são as frutas, as verduras e os legumes que são não amiláceos, mais das leguminosas. Aí você modera o consumo das gorduras saudáveis, modera o consumo dos vegetais amiláceos, modera o consumo das frutas e diminui o tanto quanto possível o açúcar adicionado, os ultraprocessados e os inflamatórios. Agora, de forma quase mágica, você já tem a dieta que vai te ajudar a queimar a gordura. Não é aquela, tem que ser vegetariano, tem que ser vegano, tem que ser paleo, tem que ser cetogênico. Não, é uma escolha bem razoável dos tipos de alimento que você come mais, os tipos de alimento que você modera e os tipos de alimento que você tenta evitar ao máximo possível. Com esses dois passos, o teu corpo está num processo de queima de gordura. Porque o resultado dessas coisas é um déficit calórico. No final das contas, o que queima a gordura do corpo é o déficit calórico. É você consumir menos calorias do que você gasta. Mas você não precisa contar calorias para isso. Se você faz uma prática de jejum intermitente, isso já te ajuda intuitivamente a diminuir as calorias. Você fica mais saciado e você tem refeições mais próximas uma das outras. Agora, se você aumenta a proteína, se você aumenta os não amiláceos, se você diminui os ultraprocessados, os alimentos que têm açúcar oculto, você também
tá diminuindo intuitivamente a quantidade de calorias que você consome. Então é bem fácil de você entrar num déficit calórico sem ter que contar as coisas, apenas mudando a forma da tua alimentação. Agora, você está completando o estágio 1. Quando essas coisas aqui estão bem resolvidas, agora a gente vai para o estágio 2, que é o de maximizar a proporção de gordura queimada por músculo perdido. O que você quer quando você perde peso não é perder massa muscular. Você quer preservar ou ganhar massa muscular enquanto você queima gordura. Só que dependendo de como você faz esse processo, você pode perder bastante massa muscular. E se você perde massa muscular, você diminui o seu metabolismo, fica muito mais difícil de queimar gordura. E no final das contas, quando o corpo emagrece e perde massa muscular, ele apenas vê uma miniatura de si mesmo, mas com a mesma forma. E se você quer perder a barriga, não é esse o resultado que você quer. Então, que coisas que você pode fazer? 4 passos desse estágio. O primeiro deles é a prática de treino de força. O treino de força em combinação com os alimentos de alta proteína são aqueles que vão preservar a tua massa muscular e, se não, ainda aumentar a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Então ele precisa estar dentro da tua rotina quando você chega no estágio 2. Não apenas o treino de força, a caminhada vai ajudar pra caramba. Esse é o passo número 2. Porque ele te mantém ativo. Você fala assim, eu vou queimar gordura, então eu vou fazer cardio, né? Vou correr, vou fazer elíptico, vou remar e tudo legal. E sim, essas coisas queimam calorias. Mas elas também são muito mais difíceis de serem sustentadas. Elas são muito mais difíceis de serem feitas frequentemente pelo resto da tua vida. E elas também aumentam os teus níveis de fome. Então vale muito mais a pena você se dedicar em desenvolver o hábito da caminhada. Porque não apenas ele não aumenta o teu nível de fome, é uma coisa que você vai introduzir e embutir no teu estilo de vida. A corrida você consegue fazer 3 vezes, 4 vezes por semana. Mas você consegue fazer isso por um ano inteiro? Você consegue fazer isso pelas próximas 5 décadas? Mais difícil. Por isso que a caminhada é uma ideia melhor, mais eficiente e é a que eu uso para ajuda no queima de gordura e não o cardio de alta intensidade, porque é uma coisa muito mais sustentável. Então esse é o segundo passo desse estágio. Aí o terceiro passo desse estágio é você caprichar e priorizar o sono. Tem outro vídeo que está aqui, que eu já falei sobre todos os benefícios do sono e te mostrei alguns estudos de pessoas que ficaram 8 horas, um sono de 8 horas diário ou um sono de 5 horas diárias. Pessoas que tiveram um sono de 5 horas diário, em 2 semanas elas ganharam bastante quantidade de gordura abdominal especificamente. Porque o sono de baixa qualidade ou o sono curto aumenta o cortisol. E o cortisol crônico aumenta especificamente a gordura abdominal. A gordura que está no abdômen, ela tem 4 vezes mais afinidade com o cortisol do que a gordura do resto do corpo. Então, quando o corpo tem um cortisol muito alto, a tendência é de aumentar desproporcionalmente a gordura no abdômen. Não apenas isso, quando o sono é curto ou de baixa qualidade, ele exagera o sentido de fome. A gente começa a buscar por comidas calóricas. A gente aumenta os episódios de fome emocional. É só você ficar, uma semana, nem uma semana, 3 dias, dormindo pouco, e você vai ver que você começa a perder o controle da alimentação. Essa é uma coisa que acontece quando a gente dorme um pouco de má qualidade. Então você precisa melhorar o sono. Esse aqui é o terceiro passo do estágio 2. Além disso, tem alguns estudos que mostram que pessoas que estão no processo de emagrecimento e têm pouco sono ou sono de pouca qualidade, elas perdem muito mais massa muscular do que as pessoas que estão no processo de emagrecimento e têm um sono de boa qualidade. As pessoas que têm um sono de qualidade, elas tendem a queimar mais gordura e preservar a massa muscular. E o objetivo do estágio 2 aqui é de aumentar a massa e diminuir a gordura. Então o sono é fundamental. E o quarto são práticas de relaxamento. Porque o estresse crônico, o estresse do dia a dia, é outra coisa que está lá aumentando aquele cortisol crônico.
que faz a gente ter mais vontade de comer comida calórica, que faz a gente ter fome emocional, que evita com que o corpo consiga queimar a gordura abdominal. Aí você fala, porra, não, mas eu não tenho como evitar o estresse, a vida é cheia de coisa, tal. E sim, a vida é cheia de coisa e ela traz eventos estressantes. Mas aí a gente também tem que ter práticas de relaxamento que sejam equivalentes. Então ali tem práticas de meditação, tem práticas de escrita expressiva, tem prática de hobbies, coisa que você gosta de fazer, passar tempo com pessoas que você ama, que te deixam te sentir bem. Trabalhe com terapeutas, coisas que eu faço que me ajudam a diminuir a intensidade da resposta ao estresse. Essa é um trabalho bem importante, é o quarto passo do estágio 2. Aí a gente vai para o estágio 3. O estágio 3 é manter esses processos. Porque como eu te expliquei no começo do vídeo, a gordura abdominal e ou do quadril vai ser a última gordura a ser queimada do corpo. Então a gente tem que começar esse processo, acelerar ele e manter ele por uma grande quantidade de tempo até que todo o resto da gordura do corpo esteja queimado e o corpo chegue naquele receptor alfa, abra aquela caixinha que tem cadeados e correntes. Então para isso tem algumas coisas que a gente quer fazer. Uma delas é trabalhar na fome emocional, porque a fome emocional ela sabota o processo. Você tá lá, decidido, sabe, seguindo os teus passos, aí chega a sexta-feira, chega o feriadão, aí tem o episódio de fome emocional, aí você chuta o balde, aí você tá frustrado, e aí você, não vai mais dar certo, e já é a terceira vez que acontece no mesmo mês, quer saber? Desisto. Então você começou o processo, mas não conseguiu manter. Você precisa trabalhar na fome emocional. E eu tenho alguns vídeos que eu também vou te deixar o link na descrição, se você quiser saber como superar a fome emocional. Outra coisa que ajuda bastante é você fazer medidas. Se você quer trabalhar, ser consistente no emagrecimento saudável, o que a gente tem de estudos do National Weight Control Registry, esse é um instituto dos Estados Unidos que está estudando até hoje, faz 20 anos que esse estudo começou e ele continua. Mais de 10 mil pessoas que, em média, perderam mais de 15 quilos e mantiveram esse resultado por mais de 5 anos e meio. E uma das principais conclusões desse estudo é que a prática, essas pessoas todas têm essas práticas que a gente conversou. Elas fizeram todas as mudanças na alimentação. Elas começam a consumir alimentos que são menos calóricos, que são aqueles que eu te mostrei alguns minutos atrás. Elas começam a caminhar mais. Elas adicionam 1 hora de movimento de baixa intensidade ao seu dia a dia. E elas também medem as coisas que elas querem melhorar, pelo menos semanalmente. É muito mais fácil você se manter consistente no processo quando você está de olho nele. Mas eu tenho ansiedade de pisar na balança e tal. Essa é um obstáculo não a ser evitado, mas a ser encarado e superado. A gente tem que começar a entender que a gente não é o corpo. Você não é o seu corpo. Você tem um corpo. E se o corpo é grande, é pequeno, é redondo, é esbelto, é magro, ele não diz nada sobre você. Ele diz sobre o estado que o teu corpo está. E aquele número na balança, ele é apenas um dado. É um dado numérico. É da mesma forma quando você está dirigindo o carro, aí está acabando a gasolina, aí tem um LEDzinho que pisca ali. E aí ali no painel do carro tem uma luzinha dizendo o tanque está esvaziando. E aí você olha para aquela luz e fala, opa, esse é um dado que agora me informa uma ação, eu tenho que procurar um posto de gasolina. Mas você não fica assim, a minha vida é uma vergonha, o meu carro tá esvaziando o tanque. Não, é um dado. E o dado da balança e a circunferência da cintura, a gente tem que começar a encarar elas como um dado e não como um valor do teu caráter. Então esse não é um objetivo, um obstáculo a ser evitado. Esse tabu com o corpo, ele precisa ser encarado, a gente precisa processar ele. E entender ele como um dado. E quanto mais eu bato o olho no painel, eu sei se as minhas ações estão me levando para a direção que eu quero ou não. Se eu nunca olho para o painel, se eu nunca olho para os dados, vai chegar um momento que acaba a gasolina e eu nem sabia.
E aí eu não consigo ser consistente nesse processo. E o terceiro passo do estágio 3 é você mudar a forma de pensar. No final das contas, esse aqui é um jogo de mentalidade. Não é tanto um jogo do corpo. A caminhada é fácil de fazer, o treino de força é fácil de encontrar que exercício fazer, os alimentos é fácil, eu até te mostrei uma forma de pensar sobre como construir uma dieta, mas o importante aqui, esse é um processo de longo prazo. Você não está fazendo um projeto para o verão, você não está fazendo um projeto para o casamento. Queimar gordura abdominal leva tempo. Então não é uma coisa de uma semana, não é uma coisa de um mês. Pode ser uma coisa de 6 meses, pode ser uma coisa de 1 ano, pode ser uma coisa de 2. Para isso, você tem que mudar os teus hábitos. Você tem que mudar a tua forma de pensar e as tuas prioridades. Né? Perder peso rapidinho é uma coisa que talvez você consegue fazer sabe? Se você fizer umas coisas muito loucas, você consegue fazer em 3 semanas, 4 semanas e tudo mais. Mas a gordura abdominal e a gordura do quadril é um processo de longo prazo. Então ela é um acordo que o teu corpo te traz, que é, pra gente chegar lá, a gente vai ter que pensar diferente sobre as nossas prioridades. A gente vai ter que se priorizar, a gente vai ter que aumentar o autocuidado, a gente vai ter que mudar a nossa relação com o alimento. Né? Talvez a gente está compensando demais, se confortando demais em coisas que não estão ajudando. A gente vai ter que criar um estilo de vida que é mais ativo. A gente vai ter que priorizar o sono. A gente vai ter que mudar a nossa relação com o estresse. A gente vai ter que mudar as prioridades. E gostar de nutrir a saúde. Criar um estilo de vida que cria saúde. Criar um estilo de vida que constrói um corpo que é radiante, uma mente que é serena e um coração que é aberto. Quando você chega, muda a forma de pensar sobre o teu corpo, sobre alimento, sobre exercício e sobre quem você quer ser, aí você consegue manter esse processo porque ele não vira mais um projeto. Ele vira um estilo de vida. E aí, se você quiser aprender o passo a passo de cada um desses estágios, eu tenho vários treinamentos no Plenitude Academy, que é a minha plataforma de assinatura anual, em que você tem vários cursos e aulas, masterclasses, que ensinam a aplicação de cada um desses passos que a gente trabalha aqui no vídeo. A gente faz desafios em grupo 2 vezes por semana. Depois disso, tem o trabalho de mentoria que a gente faz mais próximo, eu e você. Todas essas portas são abertas. Se você quiser ir mais fundo e aplicar essas coisas juntos, tem um link na descrição. E aí a pergunta que vem é, em que estágio você está agora? Você está no estágio 1, você está no estágio 2, você está no estágio 3, e qual que é o próximo passo? Lembra que esse é um processo passo a passo. Não, a ideia não é olhar isso tudo e falar assim, vou aplicar tudo hoje, amanhã. É você pegar, o meu próximo passo. Faz isso de uma forma sequencial. Poxa, se eu não faço jejum intermitente ainda, esse é o próximo passo. Se eu já faço, agora eu vou transformar a minha alimentação. Se isso já tá legal, agora eu vou começar o treino de força. Se isso já tá legal, a caminhada e por aí vai. Qual que é o teu próximo passo? Coloca aqui nos comentários. Aprendeu uma coisa que virou uma chave para você? Foi um conteúdo que ajudou? Então compartilha ele com alguém que também está nesse processo, que também cuida da saúde, que também cuida do corpo. Aquela pessoa que você, sabe, família, amigo, que você conversa sobre a saúde. Se inscreve pro canal, se você está vendo isso no YouTube, se inscreve pro canal do Spotify, se você tá escutando isso no Spotify, e você vai ficar sabendo do próximo vídeo, do próximo áudio que vai sair. É uma honra poder compartilhar isso aqui contigo, e eu te vejo na próxima. Tchau!